É, já são 12 altas seguidas e agora o Banco Central resolve manter em 13,75 a taxa básica de juros da economia. Na verdade, eu estou falando aqui do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a tão famosa, principalmente agora com essas altas seguidas, a Selic. E hoje, nesse vídeo, eu quero demonstrar uma boa opção para quem pensa em investir em renda fixa ou manter a sua reserva ou o seu dinheiro guardado à procura de novas oportunidades ou também, por que não, alguma emergência, uma boa opção que é o Tesouro Direto. É claro, utilizando a modalidade Tesouro Direto Selic. E é nesse modo de investimento que a gente chama de pós-fixado, onde a rentabilidade só aumenta. Portanto, é o mais conservador, já que eu não tenho perdas. Então, sendo seguro, disponível e com rendimento crescente, só falta entender qual o grande objetivo da taxa Selic, que hoje nesse patamar de 13,75, serve como referência para principalmente os juros básicos da economia. E esses juros, de um lado, norteia o investidor, que recebe por suas aplicações financeiras a própria taxa Selic, como, por exemplo, no investimento de tesouro direto, modalidade Selic. Em contrapartida, por um outro lado, os juros básicos da economia também servem como referência para os bancos que cobram, ao conceder empréstimos aos seus clientes, uma taxa de juros, que também parte dos juros básicos definido pelo Banco Central. É claro que não é somente os juros básicos. Os bancos acrescentam os custos, os riscos e principalmente o lucro. Então, sabendo dessas duas vertentes, o investidor que pretende investir e acumular reservas, principalmente com essa taxa de renda fixa, eu quero demonstrar algumas estratégias em relação ao IOF e também ao imposto de renda. Mas eu consigo rentabilizar as reservas? Eu diria que sim. Com essa taxa de rendimento, eu considero que 13,75 já é uma oportunidade. Eu não posso deixar de apresentar as três principais modalidades do Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+, e também o Tesouro Pré-fixados. Eu vou falar um pouco das principais características dessas três modalidades. Inicialmente, o investimento mínimo no Tesouro Selic. Hoje, uma fração do Tesouro Selic é R$ 121,18. É o mínimo que se consegue investir nessa modalidade. Já no IPCA+, o mínimo é R$ 32,03 e no pré-fixado é R$ 30,50. Então, lembrando, se trata de uma fração de um título. Em relação ao tempo de investimento e ao resgate sugerido, no Selic eu posso resgatar a qualquer hora, a qualquer momento. No IPCA+, é geralmente no vencimento, mas eu tenho a modalidade de resgatar os juros semestrais. São cupons de pagamentos de juros ou rentabilidade de uma forma semestral. E no pré-fixado, da mesma forma, eu tenho um prazo de vencimento e também eu posso optar pela modalidade de cupons de juros semestrais. Em relação à rentabilidade, no Tesouro Selic, ele é atrelado à taxa Selic, ou seja, o rendimento é pós-fixado. No IPCA+, ele é uma mescla do IPCA, que é a inflação, mais uma taxinha pré-fixada, que é definido no momento da contratação, assim como o pré-fixado, que é somente uma taxa pré-fixada, que você contrata no momento que é feito o investimento. E em relação ao Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, os três possuem a zeragem após os 30 dias. Ele é uma tabela regressiva.
Essa tabela ela é importantíssima. A pessoa que faz o investimento em renda fixa manter no mínimo os 30 dias para que seja zerada a alíquota de IOF. Em relação ao imposto de renda, é sobre o resgate e também sobre a rentabilidade. Os três eles são conforme uma alíquota regressiva. Essa alíquota regressiva inicia com 22,5% até 6 meses, ou seja, eu tenho que manter o investimento por 6 meses. Após esse período, a alíquota reduz para 20%, permanecendo até um ano. De um ano a 2 anos, reduz para 17,5%. E se eu mantenho o investimento por pelo menos 2 anos, a alíquota é reduzida para 15%. Taxa de custódia da B3. Bem, para o Tesouro Selic, até um investimento de R$10.000, essa taxa é zerada, sendo que ela passa a ser cobrada no que ultrapassar os R$10.000. Por exemplo, se eu tenho investido em Selic R$11.000, a taxa é cobrada somente dos R$1.000. O IPCA+, é cobrado 0,20% ao ano e o pré-fixado da mesma forma, sendo que normalmente é cobrado 0,10 nos primeiros 6 meses e 0,10 no segundo 6 meses. Sobre a taxa de administração, depende muito da instituição onde você está utilizando para comprar o título, o banco ou a corretora. A maioria delas, hoje em dia, não cobra taxa de administração. E qual a finalidade dessas modalidades de tesouro? Bem, o Tesouro Selic ele é mais usado mesmo para reservas, tanto de emergência, você guarda o dinheiro para utilizar para uma emergência, mas também para uma oportunidade. Você vai guardando, acumulando e quando surge uma oportunidade que te rende mais do que o que você já está rendendo ali naquele investimento, você pode sacar a qualquer momento. O IPCA+, geralmente as pessoas utilizam para aposentadoria, já que ele tem a correção da inflação. E o pré-fixado é aquele investimento que você tem a renda certa, ou seja, você sabe quanto você vai ter de rendimento no final do vencimento. As três modalidades são garantidas pelo governo, ou seja, é considerado muito seguro. Em relação à marcação a mercado, eu tenho inclusive já um vídeo explicando e desvendando o segredo da marcação a mercado e como funciona, mas eles agem aqui de formas diferentes. O Tesouro Selic, ele tem muito pouco, quase nada de marcação a mercado. Já o Tesouro IPCA, ele é considerado médio. Dependendo da taxa pré-fixada, ele pode ser maior ou menor. E por último, o Tesouro Pré-fixado, que é considerado uma alta marcação a mercado. Essas informações foram extraídas do site do Tesouro Direto no dia 26/9/22 e eu deixo o link do site do Tesouro na descrição do vídeo. Agora sim, a modalidade Tesouro Selic, eu já sei que ele tem o menor risco, menor prazo e é somente para reservas? O pós-fixado possui a rentabilidade atrelada à taxa básica de juros da economia, a tão conhecida Selic. Eu vou demonstrar aqui, na linha do tempo, utilizando aqui um patamar de 5 anos e considerando algumas datas de compra, eu vou investir uma fração inicial de R$ 121, arredondando, né? Então, no dia de hoje, eu coloco aqui um valor investido, uma fração de 0,01 de um título, ou seja, um título que hoje me custa R$ 12.125,56. Essa fração é R$ 121. É o mínimo que eu consigo investir num título da Selic. Então vamos lá. E se eu levar até o vencimento? Após 5 anos, eu recebo o valor investido mais a rentabilidade da taxa Selic. Ou seja, R$ 121 mais a rentabilidade, totalizando aqui nesse exemplo R$ 180. Isso é claro na data de vencimento. Então, a composição desses R$ 180
é o meu valor investido, R$ 121, mais a rentabilidade desse período. Agora, esse título pode render mais que o previsto? Depende. Ele é um pós-fixado. Se a taxa Selic subir, a rentabilidade acompanha. Certo, mas pode ficar negativo? Não. Se a taxa Selic diminuir, a rentabilidade também vai acompanhar. Afinal, é assim que funciona um título pós-fixado. Agora, o que faz a taxa Selic se alterar? Em resposta ao aumento da inflação, o Banco Central eleva a taxa básica de juros. Em resumo, elevando a taxa básica de juros, ele redireciona o capital da economia, tirando de circulação parte desse capital, desincentivando o consumo e, como consequência, freando a inflação. Em resumo, o pós-fixado indexado à Selic é sempre crescente, com rendimento de juros sobre juros. Agora, existe uma estratégia que é muito interessante. É a estratégia de driblar o IOF. É comprar e segurar até a isenção total do IOF. Então, a cada compra que eu faço e mantenho 30 dias, eu praticamente driblo ou escapo da cobrança do imposto de operações financeiras. Da mesma forma que numa estratégia número 2, se eu comprar e segurar até a redução da tabela regressiva do imposto de renda de 22,5%, conforme a tabela, eu consigo chegar até 15%. Logicamente, para isso, eu precisaria fazer novos aportes de períodos em períodos na linha do tempo, aproveitando a rentabilidade do meu investimento, mas segurando a aplicação de forma que o vencimento de cada aplicação ultrapasse aquele prazo mínimo da tabela regressiva que eu já apresentei, até que eu ultrapasse a alíquota mínima, que nesse caso são 2 anos. Logicamente, após esse período, os meus resgates já incidiria a tabela mínima. Então esse é o site Tesouro Direto e eu tenho disponível na conta da carteira Renda Real um valor que eu quero agora investir de forma que eu possa utilizar no futuro como reserva de oportunidade. Então, temos aqui os títulos disponíveis para investimento e eu escolho o Tesouro Selic 2027. Ele me oferece a correção pela taxa Selic mais um plus aqui, é pequeno, mas é um plus de 0,1592. Porém, eu só utilizei o site do Tesouro para escolher o título. Na verdade, eu vou utilizar o site da minha corretora para fazer esse investimento inicial. Bem, é aqui, esta é a carteira Renda Real. Eu já tenho aqui uma carteira de investimentos com empresas com foco em dividendos, mas hoje eu quero fazer um investimento no Tesouro Direto. Eu vou em Tesouro Direto. Eu não tenho ainda nenhum título do Tesouro investido. Esse vai ser o primeiro, então eu vou em Ver todos os títulos. O site da corretora também vai me mostrar todos os títulos. E eu já tenho escolhido. O título que eu quero investir é o Selic 2027. É muito simples. Na medida que eu escolho o título, eu tenho frações de uma cota, né? Frações de um título. Sendo que, nesse caso, a menor fração que eu consigo investir hoje é R$ 121,46. Sendo que um título inteiro, ele hoje está custando R$ 12.146,31. Por isso que uma fração 0,01 é R$ 121,46. É só eu clicando e eu vou aumentando o valor da minha fração que eu quero investir. Hoje eu vou colocar 0,10, que equivale a R$ 1.214,63. Eu clico em investir. Como nesse horário que eu estou gravando esse vídeo, o mercado está fechado, aqui nesse trecho eu vou fazer o agendamento da minha ordem para o dia seguinte.
Então, eu clico no calendário, coloco sexta-feira, dia 30/9, é um dia útil, informo a minha senha, clico em investir. Pronto. Ficou aqui uma ordem de compra de um título Selic 2027 para o primeiro dia útil após o meu pedido de compra. Se eu clicar em acompanhar ordem, eu confirmo aqui a minha ordem está aberta. Bom, então eu tenho aqui a carteira Renda Real com algumas ações, tenho também fundos imobiliários, por enquanto são 2. E quando eu venho aqui na aba Tesouro Direto, já me aparece aqui o Tesouro Selic 2027. Está mostrando aqui 0,9 de frações, né, que eu comprei desse título. A princípio eu abri uma ordem de 0,10, mas só executou 0,9. Muito provável por uma oscilação de preço. Isso não é nenhum problema. Ficou então um valor de R$ 1.094,97 investido em Tesouro Direto. E eu clicando aqui, ele já me detalha. Eu já tenho aqui 8 centavos de rentabilidade, isso considerando somente 2 dias úteis. Porém, é claro que eu tenho a incidência de IOF, R$ 1,15, e também 1 centavo de imposto de renda. Como já vimos, o IOF eu tenho após 30 dias a isenção ou a zeragem desse imposto, aumentando a minha rentabilidade diária. E é isso, pessoal. Hoje eu procurei demonstrar uma estratégia em relação à renda fixa que é interessante fazer aportes periódicos, 20, 30 dias, fazer um aporte fracionado, até porque é uma maneira de driblar os impostos, tanto o IOF como também o imposto de renda. Não zerando, claro, o imposto de renda, mas sim diminuindo na tabela regressiva as alíquotas, progressivamente até 15%. E é claro, se eu faço os aportes fracionados, no momento de um futuro resgate, seja para uma oportunidade ou uma emergência, eu vou resgatar os mais antigos, zerando assim o IOF e utilizando a vantagem da tabela regressiva do imposto de renda. Pessoal, é isso. Agradeço muito quem me acompanhou até aqui. Peço gentilmente um like e quem não é inscrito no canal, por favor, peço gentilmente também a sua inscrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.